Quarta-feira, dia 7 de setembro. Elias, o problema da precipitação. Deus foi ao encontro de seu provado servo com a pergunta: O que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Eu o enviei ao ribeiro de Querite e mais tarde à viúva de Sarepta. Dei a você a missão de retornar a Israel e estar diante dos sacerdotes idólatras no Carmelo. Eu o preparei com a força para guiar o carro do rei à entrada de Jezreel. Mas quem o enviou nessa fuga apressada para o deserto? Que missão você tem aqui? Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quantas coisas Deus tinha feito na história de Elias, mas agora, quando ele toma a decisão de fugir, não havia sido uma ordem de Deus para que ele fugisse, para que ele se retirasse, não é? Elias havia se precipitado. E aí, a irmã White vai continuar dizendo aqui o seguinte: muita coisa está na dependência da incessante atividade dos que são verdadeiros e leais. E por essa razão, Satanás põe todo o esforço possível no sentido de impedir o divino propósito a ser levado a efeito por meio do obediente. Ele leva alguns a perder de vista sua elevada e santa missão e a ficar satisfeitos com os prazeres desta vida. A outros, ele faz fugir desanimados do dever diante de oposição ou perseguição. A cada filho de Deus cuja voz Satanás tenha conseguido silenciar, é dirigida a pergunta: O que você está fazendo aqui? Eu o comissionei para que fosse a todo o mundo e pregasse o Evangelho, a fim de que o povo fosse preparado para o dia de Deus. Por que você está aqui? Isso está escrito na meditação matinal Vidas que Falam, do dia 27 de julho. E querido irmão, querida irmã, antes que você pense que essa é uma pergunta de repreensão severa, lembre-se da história de Elias. Veja o que Deus fez com Elias no momento em que ele se precipitou e que ele teve medo. Deus, ele consolou Elias, ele confortou Elias, ele fortaleceu Elias para que ele voltasse e cumprisse a missão. O propósito de Deus não foi destruir Elias naquele momento, falando assim: Elias, você me desonrou, você fugiu, você foi fraco, você não serve para mim. Pelo contrário, Deus tomou o profeta naquela situação, fortaleceu ele e o enviou de volta para sua missão. Esse é o nosso Deus que é amor, que é bondade, que é misericórdia e que conhece as nossas fraquezas, que nós possamos nos lembrar disso. Agora, nós vamos ler o próximo texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, e diz o seguinte para nós: Lembrem-se de que a oração é a fonte de sua força. Um obreiro não pode alcançar êxito enquanto se apressa em suas orações e sai em disparada para tratar de alguma coisa que teme que possa vir a ser negligenciada ou esquecida. Ele dedica a Deus uns poucos momentos apressados. Não toma mais tempo para pensar, orar, esperar no Senhor a renovação da robustez física e espiritual. Logo fica cansado. Não sente a influência elevadora e inspiradora do Espírito de Deus. Não é vivificado por nova vida. O corpo exausto e a mente cansada não são refrigerados pelo contato pessoal com Cristo. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Salmos capítulo 27, verso 14. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 26. Há aqueles que trabalham todo o dia e até tarde da noite para fazer o que para eles é o que deve ser feito. O Senhor olha piedosamente para os que levam encargos pesados e exaustivos, dizendo-lhes: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. Querido irmão, querida irmã, se você está se sentindo pesado, aceite esse convite e vá até Cristo.
Agora vamos ler o último texto que está no livro Obreiros Evangélicos e diz o seguinte para nós: quando os homens forem tão dedicados como Elias e possuírem a fé que ele tinha, Deus se revelará como fez naquele tempo. Quando as pessoas lutarem com o Senhor como Jacó, serão vistos novamente os resultados que se viram então. De Deus virá poder em resposta à oração da fé. Como a vida de Jesus foi de contínua confiança, sustentada pela contínua comunhão, em seu serviço para o céu ele não falhou nem vacilou. Cristo sabia que devia fortalecer sua humanidade mediante a oração. Para que fosse uma bênção às pessoas, precisava comungar com Deus, dele obtendo energia, perseverança e firmeza. E que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, nos fortalecendo em Deus, obtendo forças nele, saindo revigorados da sua presença, para então cumprirmos a missão. Que não saiamos precipitadamente, mas que passemos tempo, que nós oremos, que tomemos tempo para orar e pensar como foi falado aqui, e aí sim, que nós saiamos fortalecidos e orientados no caminho que Deus tem e deseja para cada um de nós. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.